Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio da nossa EBD Online. Na semana passada, nós começamos uma nova fase dos nossos estudos bíblicos. Terminamos o estudo de todos os livros da Bíblia, sem exceção, e começamos o estudo de alguns personagens da Bíblia que não são tão conhecidos como deveriam ser. Por exemplo, o nosso personagem do episódio de hoje, um verdadeiro herói da fé, um exemplo a ser seguido por todos nós e que, graças a ele, o evangelho chegou aos gentios e o Novo Testamento pôde evoluir até chegar em nós. Quer saber quem é esse herói? É só ficar comigo até o final, que eu tenho certeza que você não vai perder nada do episódio de hoje. Por falar em boas notícias, por falar em oportunidades de crescimento do seu conhecimento, eu quero convidar você a se tornar membro aqui do canal. Você pode clicar ali em Seja Membro, escolha um dos planos, aquele que mais te agrada, e você terá acesso a conteúdos exclusivos. No plano Café Completo, Café Master, Café Super, você participa dos cursos do nosso canal e pode aprender muito numa linguagem acessível, professores com formação acadêmica, com qualificação, com material didático e ainda tem certificado ao final. Clica e faça parte hoje mesmo. Bom, quem será esse herói da fé que eu apresentei aqui logo na introdução? Graças a ele, o evangelho chegou aos gentios. Graças a ele, o Novo Testamento, principalmente as epístolas, se desenvolveram. Talvez você esteja pensando que eu me refiro ao apóstolo Paulo. Não, não é o apóstolo Paulo. Eu vou ler com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36 e 37. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, tinha um campo, vendeu e trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. É isso mesmo, o personagem da nossa EBD de hoje é Barnabé. Barnabé foi, sem dúvida nenhuma, um dos grandes personagens da igreja primitiva, né? Como você pode perceber por essa passagem que nós lemos, no livro de Atos o seu nome era José, mas os apóstolos, de certa maneira, trocam o seu nome, né? E passam a chamá-lo de Barnabé. Barnabé significa filho da consolação. E aí você pode já perceber qual é o tipo de caráter, qual é o tipo de personalidade que essa pessoa, o José, chamado de Barnabé, ele possuía, né? Imagina uma pessoa piedosa, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa absolutamente generosa, isso é uma característica marcante dele, que é chamado por homens, referência da igreja primitiva, pessoas que viram, que conviveram com Jesus, chamado de filho da consolação. Imagina toda a paz, toda a tranquilidade, todo o exemplo que esse homem transmitia para quem convivia com ele, para quem tinha a oportunidade de conviver com Barnabé. Um homem, com certeza, inspirador, né? Ele era um judeu da diáspora, ou seja, um judeu daquele período em que o povo sai de Jerusalém e se espalha pelo mundo antigo. No caso, ele era natural da cidade de Salamina, uma das principais cidades do Chipre. O Chipre é uma ilha que fica no mar Mediterrâneo, relativamente próximo à costa de Israel, né, anteriormente chamado de Palestina, próximo ao Líbano, e a ilha do Chipre fica no mar Mediterrâneo, perto dessa região. E o Barnabé ficava nessa região, né? Ele era natural do Chipre,
nasceu na cidade de Salamina e ele era um judeu da diáspora e ali, graças a esse contato, né, graças à fé cristã que está se espalhando entre os judeus inicialmente, essa mensagem chega até o Barnabé e a partir dele ela começa a se abrir para gentios, para pessoas que não eram judias, nem da Palestina e nem judeus da diáspora, e começam a ser inseridos na vida concreta e ativa da igreja primitiva. Um ponto que chama muito a atenção do Barnabé, e talvez seja o elemento que mais o faz conhecido, é que ele tinha um terreno em Chipre, né? Que aparentemente não era um terreninho qualquer, era uma pequena fazenda, um pequeno sítio, melhor dizendo, né? Claro que não é um latifúndio, mas também não é um terreninho, é uma propriedade razoável para uma pessoa da sua linha social, né? Para os padrões daquela época. O Chipre também não é um território imenso assim, mas ele tinha lá um sítio e ele é tocado por Deus para vender esse sítio. O interessante é que ninguém convenceu o Barnabé de fazer isso. Ele não ouviu nenhuma pregação que o levou a fazer isso. Ninguém ficou instigando ele a isso. Ele não se sentiu pressionado, obrigado a fazer isso de modo nenhum. Foi um ato absolutamente espontâneo de uma pessoa que tinha entregue a sua vida a Jesus e que percebeu que os primeiros discípulos, a primeira comunidade, era composta de pessoas simples, de pessoas que não tinham recurso, e para que aquela obra na qual ele acreditava pudesse avançar, precisava do comprometimento das pessoas que faziam parte daquela comunidade. O Barnabé vai lá, vende o seu terreno, pega todo o valor que ele consegue arrecadar e deposita aos pés dos apóstolos. Não para o proveito próprio dos apóstolos, né? Nem Barnabé queria isso, e, claro, nem os apóstolos imaginaram fazer isso. O valor seria usado para a obra de Deus. Essa é uma boa expressão, né? Qual é a obra de Deus? Para muitas pessoas do nosso tempo e do nosso contexto, falar em ofertar para a obra de Deus é falar em dar dinheiro para a igreja, né? Para muita gente, obra de Deus é quase que sinônimo de igreja, porque isso foi propositadamente distorcido por lideranças eclesiásticas. Mas a obra de Deus é muito mais amplo do que isso. O que era a obra de Deus na qual Barnabé está ofertando a sua vida, na qual as pessoas estão entregando as suas vidas para viver dedicados a ela? A obra de Deus era cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Era cuidar das pessoas abandonadas pelo sistema social daquela época. Era dedicar a sua vida a levar a sério a mensagem de Jesus e a fazer uma comunidade em que não havia disputas de poder, de espaço, de holofote, mas as pessoas de fato viviam algo em comum, cuidavam umas das outras, e é para esse propósito que o Barnabé oferta o que ele conseguiu arrecadar e oferta a sua vida mais do que isso, né? O Barnabé foi enviado para Antioquia. Atos capítulo 11, versículo 22 fala sobre isso. Em Antioquia é um momento muito significativo porque o Barnabé ele ajuda a estabelecer a igreja de Antioquia, que na antiguidade vai se tornar uma das principais igrejas, um dos principais redutos de cristãos daquele período, daquele momento, né? E a participação do Barnabé é crucial nesse momento. E é em Antioquia, e também muito graças ao testemunho do Barnabé, que os cristãos serão chamados assim pela primeira vez. Você já parou para pensar no que significava naquela época uma pessoa ser chamada de cristã? É bem diferente do que significa hoje, né? Infelizmente para nós. Porque hoje ser cristão
é tão somente uma pessoa que aderiu à religião chamada cristianismo, né? A uma pessoa que tem alguma filiação religiosa de alguma igreja que se declara cristã. Mas para aquela época isso era muito mais impactante. Cristão, para aquela época, era um pequeno Cristo, uma imitação de Cristo, uma miniatura de Cristo. Quando as pessoas de fora chamavam alguém como Barnabé, como os irmãos e as irmãs de Antioquia, de cristãos, de cristãs, essas pessoas estavam dizendo que ali estava uma legítima cópia de Jesus de Nazaré, uma legítima imitação de Cristo, no melhor sentido do termo, porque essas pessoas olhavam para esses cristãos e cristãs e viam ali uma pessoa que procurava copiar o exemplo e o testemunho deixado por Jesus de Nazaré. Não havia cristãos apenas nominais, como nós já estamos cansados de conhecer no nosso tempo. Uma pessoa que era vista assim, era visto porque testificava nas outras que ali estava uma pessoa de Deus, uma pessoa do bem, uma pessoa cheia de graça, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que transmitia paz, consolação para as outras pessoas e que se parecia muito com o Cristo, com Jesus de Nazaré. O próprio Barnabé, segundo o texto de Atos dos Apóstolos, né, era chamado, era considerado um homem bom, um homem do bem, um homem que fazia o bem para as pessoas, um homem bom. Como esse adjetivo tem se perdido, né? Barnabé era um homem bom e era um homem cheio do Espírito Santo. O que faz uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, né? Uma pessoa que se abre, que se entrega, e uma pessoa cheia do Espírito Santo é cheio da leveza que o Espírito produz, cheio do frescor do vento do Espírito, e aonde ele está, ele leva essa paz, essa graça, essa leveza para todos os ambientes, e assim as pessoas testificavam do Barnabé. Ele buscou o apóstolo Paulo, ainda recém-convertido, e ele evangelizou Paulo. É isso, Paulo, que é tão considerado, tão respeitado e tem os seus méritos, é claro, mas só foi quem ele foi graças a Barnabé. No momento em que as pessoas ainda estavam desconfiadas de Paulo, de quem ele era, do que ele tinha se tornado, Barnabé apostou em Paulo, no melhor sentido da palavra, né? Confiou nele, apoiou Paulo, evangelizou, discipulou Paulo, e Paulo só se torna o grande personagem que ele se tornou graças a Barnabé. Se não fosse Barnabé, Paulo não teria sido quem ele foi. E se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça aqui de deixar sua curtida, de se inscrever no canal, de compartilhar esse conteúdo nos seus contatos, porque isso é bastante importante para o nosso trabalho, né? Depois disso, o Paulo foi se preparando, conviveu muito proximamente com Barnabé, e logo depois eles são separados pela igreja através da oração, através da direção do Espírito, e há o texto de Atos em que é falado, o Espírito fala, separai Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. E assim eles são enviados na obra missionária, e Paulo e Barnabé vão juntos na primeira viagem missionária, e muitos episódios acontecem nesse momento, curas, eles são chamados de deuses, por exemplo, lá em Listra, Barnabé é chamado de Zeus na cultura grega, Júpiter na cultura romana, o Paulo era chamado de Hermes, que era o mensageiro dos deuses, né? Claro que eles não aceitam esse holofote todo sobre eles e continuam pregando sobre Jesus de Nazaré, mas isso dá uma noção do impacto que causa a presença, a pregação desses homens por onde eles vão passando. E depois nós temos um episódio interessante. O Paulo e o Barnabé se separam no início da segunda viagem missionária. E tudo isso por causa de João Marcos. João Marcos, que era primo de Barnabé.
e eles se separam porque na primeira viagem missionária o João Marcos vai com eles, mas no meio do caminho ele decide parar tudo, decide voltar e não prosseguir viagem com eles. O apóstolo Paulo fica sentido com essa escolha de João Marcos. Paulo não tinha uma personalidade lá das mais fáceis, ele não era tão filho da consolação assim como Barnabé, certamente. E na segunda viagem eles discutem, divergem por causa de João Marcos. O Barnabé queria levá-lo junto, o Paulo diz que não vai levá-lo, porque ele roeu a corda, ele vai fazer de novo e é melhor não levá-lo, e acabam cada um indo para um canto diferente. O Paulo vai com Silvano para a segunda viagem missionária e o Barnabé, junto com João Marcos, partem para o Chipre para evangelizar, para pregar, para fazer a obra missionária na terra natal de Barnabé. Tempos mais tarde, o apóstolo Paulo vai reconhecer que o Barnabé estava com a razão, que João Marcos era uma boa pessoa, que ele era útil para a obra de Deus e que ele ele era digno de receber gratidão e reconhecimento pelo seu testemunho, né? Vendo o apóstolo Barnabé, podemos chamá-lo de apóstolo sim, ele tinha razão e o apóstolo Paulo reconhece isso posteriormente, né? É importante também a gente pensar que muitos na tradição religiosa atribuíram a Barnabé a autoria da Epístola aos Hebreus. Alguns ainda falam sobre isso até hoje, mas não há comprovação técnica de que isso tenha acontecido. Tem uma epístola chamada Barnabé, atribuída também a ele, mas que já está perdida, não se tem muito contato desse conteúdo. A tradição diz também que o Barnabé teria feito uma viagem missionária a Roma e que, um tempo depois, no ano 70, na sua cidade natal de Salamina, no Chipre, ele foi perseguido e morto por apedrejamento, né? É o que a tradição religiosa fala sobre esse personagem, já que os textos neotestamentários não falam da sua morte, e a tradição dá conta que ele teria sido apedrejado na sua cidade natal, em Salamina, no Chipre. E a festa litúrgica, que é celebrada na Igreja Católica, Igreja Anglicana, Igrejas Ortodoxas, é do dia 11 de junho, na véspera do Dia dos Namorados, é comemorado o dia de São Barnabé, o dia 11 de junho. E aí, você já tinha parado para pensar sobre o Barnabé, pensado na sua história, no seu testemunho, na sua importância, que graças a ele Paulo foi o apóstolo que foi, graças à sua intervenção, as viagens aconteceram, a evangelização alcançou os gentios e os textos do Novo Testamento foram escritos, né? Porque se foram escritos grande parte por Paulo, a intervenção de Barnabé é decisiva nesse processo. O que você acha de Barnabé? Escreva aqui nos comentários e dê sugestões também de quais personagens do Novo Testamento nós podemos trabalhar aqui nessa nova fase da EBD Online. Um abraço para você, um bom domingo para você e sua família, e à noite eu te espero por aqui na nossa devocional semanal. Até lá!